Fala pessoal, vamos detonar aqui mais essa questão. Aqui quem fala é o professor Glauco, de Física, certo? A gente vai fazer essa questão aqui, que é uma questão de gravitação universal. Já peço a você que, se gostar da questão, dê uma curtida aí, por favor. E aproveita para seguir o nosso canal, que a gente vai estar sempre trazendo questões parecidas com essa, nesse mesmo estilo, certo? Então olha só, dois satélites giram ao redor da Terra em órbitas circulares de raios R1 e R2. Então você tem dois satélites girando em órbitas circulares de raios diferentes, né? Você vai ter aqui, ó, o raio R1 e o raio R2. Não ficou muito bonito aqui, né, o meu desenho, mas vamos imaginar que essas duas esferas aqui, essas duas circunferências representam a trajetória do primeiro e do segundo satélite, né? Aqui você tem o raio R2 para essa segunda trajetória e você tem aqui o raio R1 para a primeira trajetória. Bom, beleza. Com velocidades V1 e V2 respectivamente. Beleza, então você tem aqui uma velocidade V1 para cá, ó, V1, tangente à trajetória. Aqui você tem uma velocidade V2, também tangente à trajetória. Aí a pergunta, se R2 tiver o dobro do raio de R1, o que é que se pode dizer? Aí se pode dizer a respeito de quê? Aí você olha para as alternativas, aí você vai ver aqui que ele, na verdade, ele está querendo saber o valor de V2 em função de V1. Como é que eu vou descobrir o valor da velocidade em função do raio? Aí eu vou descobrir utilizando uma expressão que eu vou conseguir lá na gravitação. Essa expressão ela vem daqui, ó, do fato de que a força centrípeta é igual à força gravitacional entre o corpo central, que está aqui, ó, o corpo de massa mzão, e os corpos que estão girando, que são os corpos de massa mzinho. Força centrípeta, massa de quem gira, velocidade de quem gira ao quadrado dividido pelo raio, igual à força gravitacional, constante de gravitação, massa do corpo central, massa do corpo que gira dividido pelo raio ao quadrado. E aí nesse caso, a gente vai cortar aqui massa com massa. Raio ao quadrado é raio vezes raio. Então esse cara aqui vai cortar um dos raios com esse aqui. E aí eu tenho o quê? Eu tenho que a velocidade ao quadrado é igual a g vezes m dividido pelo raio. Se eu estiver falando do objeto 1, então eu vou ter velocidade v1 ao quadrado é igual a g vezes m sobre o raio r1. Se eu estiver falando da velocidade V2, então V2 ao quadrado é G vezes o mesmo M dividido por R2. Se eu quiser relacionar V1 com V2, basta dividir uma equação pela outra. Se eu colocar aqui uma divisão no primeiro membro e uma divisão no segundo, tá tudo certo. Aí vai ficar o quê? V1 ao quadrado sobre V2 ao quadrado. V2 ao quadrado é igual a quem? Aí no numerador nós vamos ter quem? G vezes M sobre R1. E no denominador nós vamos ter quem? G vezes M sobre R2. O que é isso? É uma fração de fração. Vai ser igual a quem? A primeira, G vezes M sobre R1 vezes o inverso da segunda. Inverso da segunda, R2 dividido por G. Deixa eu botar de outra cor aqui, né? Que eu já vinha nesse mesmo padrão. Aí o inverso da segunda aqui, R2 dividido por G vezes M. Aí o que vai acontecer com esse G vezes M? G vezes M, que é a constante de gravitação vezes a massa do corpo central, vai ser cancelada. E aí eu vou ter o quê? Eu vou ter aqui, ó, que V1 ao quadrado sobre V2 ao quadrado é igual a R2 dividido por R1, certo? Acontece que V1 e V2 estão ao quadrado, aí eu posso colocar os dois aqui em evidência? Posso, vai ficar como? Vai ficar V1 dividido por V2 ao quadrado é igual, R2 quanto vale? Olha aqui, ele está falando aqui, ó, R2 é o dobro de R1, 2R1 sobre R1. Então eu vou simplificar agora R1 com R1 e vou jogar a raiz quadrada para o outro lado. Daí eu vou encontrar o que?
que V1 dividido por V2 é igual a raiz quadrada de 2. Eu vou puxar aqui para esse lado só para a gente finalizar a nossa resolução. Então, eu quero o valor de V2. Quanto vale V2? Aí você isola V2. Basta você fazer mesmo pelos extremos. V2 vezes raiz de 2 é igual a V1. Portanto, V2 é igual a V1 dividido por raiz de 2. Aí você vai ver que não tem essa alternativa, né? V1 dividido por raiz de 2. Aí você faz o quê? Racionaliza. Você multiplica por raiz de 2 sobre raiz de 2. E aí você vai obter o quê? Você vai obter raiz de 2 vezes V1 sobre 2. Então, na verdade, quanto vale V2? V2 é igual a V1 vezes raiz de 2 sobre 2. Alternativa correta, portanto, observa aqui, ó, V1 vezes raiz de 2 sobre 2, a alternativa correta é a letra B, certo? É uma questão técnica, né? Essa questão é uma questão que ela envolve o quê? Fórmula. Eu posso me lembrar dessa fórmula da velocidade aqui, ó. Se eu me lembrar, eu só escrevo a velocidade para o primeiro, a velocidade para o segundo, e depois eu simplifico e chego na divisão entre as velocidades. Ou eu posso demonstrar a fórmula da velocidade como eu fiz aqui, né? Aí para você demonstrar, você tem que saber por que é que a força centrípeta é igual à força gravitacional, tá aqui, ó. Por que é que isso aqui é verdadeiro? Se você já estudou gravitação, provavelmente você já deve saber por quê. Porque todo movimento circular precisa de uma força centrípeta. Não é um assunto que a gente vai fazer assim de primeira, de partida, não é. Ele é um assunto que exige um pouco de conhecimento prévio, beleza? Então é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Se você gostou aí da nossa resolução, deixa a sua curtida aí no nosso vídeo. E valeu, até a próxima.